a mensagem, o livro de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que quando sua fé é provada, isso gera perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e assim lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois esse tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve ficar feliz quando estiver em elevada posição, e o rico também deve ficar feliz se passar a viver em condições humildes, porque é assim com a flor do campo. O sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a sua beleza. Da mesma forma, um rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer: estou sendo tentado por Deus. Não, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livra-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implementada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso ou espiritual, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponhamos que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: olha, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique por aí mesmo, ou sente aí no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Falando desse jeito, vocês não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Então por que vocês desprezam o pobre? Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo
estarão cometendo um pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Do que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé se não tem atitude? Por acaso essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimentos, e você lhe disser, que Deus os abençoe, vistam-se e agasalhem-se e comam, sem porém lhe dar nada. Será que adianta isso alguma coisa? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de atitude, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho atitude. Mostre-me a sua fé sem atitude, e eu lhe mostrarei a minha fé por minhas atitudes. Você crê que existe um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem atitude é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por sua ação de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas ações estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas ações. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por Deus também por suas atitudes, e não apenas pela fé. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem atitude está morta. A verdadeira fé precisa gerar em nós atitude, precisa gerar em nós frutos, precisa gerar em nós uma obra. Ao contrário, ela estará morta. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, então o homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente é a língua, um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo da iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar podem ser domadas, mas a língua, porém, ninguém a consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento mediante as ações praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, e sim demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e todo tipo de coisas mais. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Por acaso não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês?
Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concedeu graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Chore, grite, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para condenar uma pessoa? Agora ouçam vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade e passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. E ao invés de dizer faremos isso ou aquilo, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem também nisto: quem sabe deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ouça agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que vai vir sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que realizaram o seu serviço e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento destes trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres e se fartando de comida. Vocês têm condenado e matado o justo, sem sequer ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó? Viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Se entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Se alguém que está feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que mande chamar os mais maduros da igreja, para que este ore por ele e unjam com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse.
e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Pai, nos conduz a viver uma fé prática e nos conduz ao arrependimento toda vez que nossas atitudes estiverem distantes da sua justiça e amor. Amém. Esse vídeo é uma versão discursiva do livro de Tiago. Se você foi abençoado por ele, compartilhe também com seus amigos. E escreva aí nos comentários qual é o próximo livro que você acha que a gente deve gravar. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa gerar muitos frutos práticos em sua vida.